Ouça agora Crônica Matinal com Mardoqueu Silva. Um bom dia para você, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse novo dia. Tudo que lhe desejo é que as bênçãos de Deus continuem derramadas sobre a sua vida, que você tenha um mês próspero e, acima de tudo, um mês na vontade de Deus. Que não seja mais um mês como tantos outros, mas que seja um mês de bênçãos incontáveis em sua vida. Esse é o nosso desejo e tenho certeza que essa também é a vontade de Deus para a sua vida. Isso porque o nosso Deus, Ele não tem prazer na tristeza de ninguém. Ele nos quer ver sempre alegres, com um sorriso nos lábios. E isso independe das circunstâncias. O propósito de fato é adorar. Salmo 50, o versículo 15, está escrito: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É um salmo bem conhecido. Muitos costumam ler e até dirigir sermões, passagens bíblicas sobre ele, porém, quando analisamos o contexto dessa passagem, descobrimos que o seu tema principal é a adoração. Não estamos falando aqui de qualquer adoração. Estou falando da verdadeira adoração, do louvor que é agradável ao Senhor. Quando Deus criou o mundo e tudo o que nele há, havia um propósito específico. Esse propósito era o de adorá-lo. No Salmo 19, versículo 1, está escrito que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando louvamos de verdade, estamos revelando a grandeza do nosso Deus, a sua supremacia. Estamos indo além do sobrenatural e estamos sendo testemunhas da sua glória, estamos sendo testemunhas também do seu poder. A adoração verdadeira não exclui a grandeza do nosso Deus. Muito pelo contrário, ela revela essa grandeza. E é exatamente nesse momento de adoração que podemos ofertar ao nosso Senhor que Ele se revela a nós. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando ele escondeu o rosto por temer olhar para Deus. Em uma outra ocasião, Isaías clamou dizendo que estava perecendo porque era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quem pode subsistir à glória do nosso Deus? Saulo, no caminho de Damasco, que o diga. Esse encontro foi algo muito real, algo que impactou a vida do apóstolo, e ele não teve outra saída, não teve outra escapatória, a não ser render-se aos pés do Senhor Jesus. Naquele momento, Deus estava cobrando de Saulo uma verdadeira adoração. E quantas pessoas estão adorando apenas exteriormente? Deus não está interessado em adoração show. Ele não está interessado em ativismo piedoso. Ele não necessita disso. O que ele quer é a verdadeira adoração. Uma adoração que vem de dentro, gerada na alma. É uma gratidão inexplicável. A palavra de Deus diz que o que oferece sacrifício de ações de graças glorifica a Deus. Oferecer sacrifício é adorar ao Senhor. E um detalhe, Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Ele não divide a glória dele com ninguém, então a nossa adoração deve ser direcionada exclusivamente a Ele. Eu não sei como você está tributando a Deus a sua adoração, mas eu quero te dizer nessa manhã que a adoração quebra barreiras. Ela é capaz de mudar situações. Tenha certeza que existe um grande poder dentro de você quando você adora, quando você deposita o seu coração na presença de Deus, principalmente na adoração. No Salmo 81, versículo 10, está escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Quando se abre a boca para adorar, nossa vida é inundada pelo poder de Deus. Ele nos enche de uma alegria que é inexplicável. Aqui, o nosso Deus não está cobrando nada, muito pelo contrário. Ele diz que nos encherá. Mas para que isso aconteça, é preciso adorar.
Quantas vezes estamos tão para baixo, tão sem forças, que não conseguimos nem orar, não temos força para adorar. Existem momentos que em nossas vidas se cumpre o que a palavra de Deus afirma, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lembra o que aconteceu com Ana? A angústia era tanta em sua vida que ela não conseguia nem falar, apenas balbuciava. Ana poderia ter tomado uma atitude diferente. Ela poderia assumir a postura de reclamar, de xingar a Deus, dizer que não merecia aquilo, que Deus não escutava, mas ela preferiu adorar. E quando ela derramou sua adoração aos pés do Senhor, a resposta veio. Deus lhe concede um filho, e aquele homem foi de fundamental importância para o povo de Deus. Qual a sua posição nesse momento? Você está na condição de adorador ou de reclamante? Você está confiando ou achando que a sua adoração não está valendo de nada? Seja qual for a sua condição, lembre-se que o Senhor exige uma verdadeira adoração. Para de reclamar. Seja ousado. Adore. Adote essa postura. Tenha plena convicção de que o seu Deus estará agindo por você. A palavra de Deus nos fala também de um homem chamado Bartimeu, que era cego. Esse homem mendigava à beira da estrada. Ele fica sabendo que Jesus está passando por ali. A decisão de Bartimeu foi adorar. Ele começa a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego adorador tinha uma convicção. Ele sabia que Jesus podia mudar a sua história, podia mudar a sua situação. O caminho foi a adoração, queridos. Mas a sua adoração incomoda muita gente. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Muita gente começa a ficar contra você quando você adora. Quando você resolve se aproximar de Jesus, ficam chateados com a sua adoração. É gente que apenas segue, mas não tem coragem de adorar. Dizem para você não clamar, que a situação é aquela mesma, que Jesus não vai te ouvir. Mas nesse momento, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quanto mais você clama, quanto mais você adora, mais o Senhor dispensa o seu olhar para você. Não se importe com o que falam, não se importe com o que acham de você, simplesmente adore. Deixe que essa adoração chegue à presença do Senhor. Daí para frente é com Ele, Ele resolve, Ele faz. Ainda que exista uma multidão tentando parar a tua adoração, continue. Quanto mais se levantem, mais clamem. Quanto mais tentem barrar a sua caminhada, mais adore. Quem sabe você está sem forças, sem condições físicas de prosseguir adorando. Lembre-se que quando você está nessa situação, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele não esquece de você, não esquece da sua adoração. Não pare de adorar. Isso pode estar te custando um esforço sobrenatural, mas prossiga, continue, persista. Bartimeu, por adorar, conseguiu a cura e a salvação. Vai chegar o momento em que o Senhor vai te chamar. Assim como fez com Bartimeu, Ele está apenas esperando a nossa posição diante dos problemas, diante das dificuldades. Temos que ir a Ele e esperar a sua salvação em todas as áreas da vida, em todas as circunstâncias da vida. O segredo é adorar, é reconhecer que só o nosso Deus é digno de toda honra, glória, de todo louvor. Existe um estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, que afirma que por minuto morrem no mundo 102 pessoas. Você está vivo. Será que tem algum motivo para adorar? O diabo sempre tentará contrariar os planos de Deus em sua vida. Esse é exatamente o trabalho dele. Ele não vai parar de fazer isso. Porém, Deus permite determinados momentos em nossas vidas para que nos lembremos de adorá-lo, de buscar o seu nome. Quando você adora e toma o exemplo de Ana, que disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O nosso Deus, amados, exige adoração. E a adoração sempre tem que vir acompanhada de sacrifícios. Persevere, continue nessa sua condição de adorador. Sabe, queridos, em determinados momentos o que acontece é que tem muita gente buscando primeiro o que lhe agrada, buscando primeiro o que satisfaz a carne. Mas a palavra de Deus afirma
que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando há uma entrega total ao Senhor em adoração, Ele levanta-se do seu trono para mostrar o seu poder. A sua palavra diz que por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, Ele se levanta do seu trono para dar a vitória. Que coisa boa é adorar a esse nosso Deus! Como é bom vivenciar os seus milagres após adorarmos o seu nome. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado por ter cuidado para sempre conosco, Senhor. Obrigado e te agradecemos pelo teu poder e pela lembrança nessa manhã de que não devemos nos descuidar da adoração a ti. Adoração essa que não pode ser apenas externa, mas que o nosso corpo, alma e espírito glorifiquem ao teu santo nome. Que somente ao Senhor seja tributada a nossa adoração. Que jamais nos esqueçamos, Senhor, que nada do que recebemos da tua parte teremos algum mérito. Muito pelo contrário, se não for a tua misericórdia, não chegaremos a lugar algum. Não conseguiremos entender nem a nossa existência, mas que possamos a cada instante, Senhor, rendermos aos teus pés em adoração. Que a nossa vida esteja sempre pautada no teu querer e que sejamos apenas adorador, nada mais. É o que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Crônica Matinal com Mardo
Você ouviu Crônica Matinal com Mardoqueu Silva.